Bom, então hoje é dia 1º de outubro, aniversário de quem? Não sei. Nem eu, mas com certeza alguém faz aniversário hoje, né? Da Mariana Cópia. Tem a Catarina. Ou a Catarina não, a... Olha só, a primeira fase é chamada de governo provisório e, como o próprio nome diz, a proposta, a ideia era que esse governo ele ficasse só ajeitando as coisas para montar outra eleição. Eu falei para vocês que o Vargas, ele quis o apoio de um grande líder político da época, que é quem? Eu esqueci o nome dele. O Prestes, o Luiz Carlos Prestes. É. O Luiz Carlos Prestes, ele era um chefe do movimento chamado tenentismo, mas depois das perseguições e do exílio, ele virou comunista, então ele já não concordava com aquelas ideias mais, e quando Vargas chamou ele, vem me ajudar, vem me dar apoio, ele disse, olha, não tem como eu te apoiar, porque eu já não penso mais assim e tal. E o Vargas tomou aquilo como uma ofensa pessoal, né? E aí iniciou uma perseguição aos comunistas, mas especialmente ao próprio Prestes, tá? Foi o mais perseguido da época. Mas ele pegou ali algumas ideias do tenentismo para poder se promover, né? E de fato conseguir derrubar a ideia da velha república, a ideia da República de Café com Leite, certo? Que ideias foram essas? A ideia de fazer, que propostas foram essas, né? A proposta de criar uma nova Constituição, que tivesse um sistema mais democrático, que tivesse representação, uma representação mais justa, que tivesse eleições secretas e que de fato fossem não honestas, né, por assim dizer. Que houvesse representação de outras classes liberais, de outras categorias, como da burguesia industrial, enfim, né? Então a gente vê nesse momento que ele começa a abraçar várias pautas para se tornar um líder popular, né? Pouco antes das eleições ele já vinha com isso. Antes das eleições ele já começou a adotar as propostas do tenentismo. Ele não conseguiu o apoio do Luiz Carlos Prestes, mas ele colocou as propostas do tenentismo, e ele saiu ali ouvindo pautas de trabalhadores, de operários, o que era algo, assim, bem novo, né? Ele foi bem moderno nesse sentido de ouvir pessoas que não eram representadas até então, né? Quais eram as pautas dos operários? A questão salarial, a questão das jornadas de trabalho, a questão de direitos, a questão de liberdade de expressão e de movimento, esse tipo de coisa. Certo, galera? Tá aí? Certo, prof. Sim, prof. Beleza, então. Como a gente falou, outras oligarquias, outras elites apoiaram o Vargas, e eu estou repetindo isso para a gente ter em mente que ele não era um candidato do povo, ele era um candidato dessas elites, principalmente, e de Minas Gerais, que se sentiu traído lá com o negócio da indicação do Júlio Prestes. Certo? Então, tá bom. Tudo isso que eu tô falando tá logo no início do capítulo 15, tá? No início não, tá naquela parte do governo provisório já, explicando todo o processo. E aí, quando Vargas assumiu, né, no seu primeiro ano de governo, ele propôs, então, elaborar uma Constituição, elaborar eleições o mais breve possível, e passou 1930 e não aconteceu. E passou 1931 e não aconteceu. E aí chegou 1932, né? E aí a galera começa a se incomodar. Até de 1931 a 1932, já começa a propaganda ali da elite paulista contra o Vargas. Por quê? Porque o Vargas pegou e nomeou intercessores para os estados. Ele foi lá e nomeou. E aí a elite de São Paulo ficou bem incomodada, porque eles pensaram o seguinte, olha, até então a gente governava o país e agora a gente não pode nem escolher mais a pessoa que vai representar São Paulo. Estão entendendo a lógica da coisa? Então eles pegaram e começaram a ficar bem incomodados com isso. Quem tá sem a câmera, eu queria que todo mundo ligasse, né? Mas quem tá sem a câmera por alguma razão, eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, mas quando eu perguntar algo e tiver ficado dúvida, vamos fazer um combinado, ó. Se tiver tudo certo, vocês colocam o joinha aí pra mim. E se não tiver tudo certo, vocês colocam aquela mãozinha aberta. Acho que nem tem. Aqui.
boto assim, ou a mãozinha aberta, tá? Para poder organizar a minha vida um pouquinho. Para eu poder saber se tá todo mundo entendendo. Tô me guiando aqui pela Ana Vitória, que fazia assim. É palmas que tem. Eu vi na outra turma que tinha uma mãozinha assim, ó, de frente, sabe? Mas eu tô vendo que não tem aqui no meu também. Bom, enfim. Não sei. Bom, enfim, todo mundo entendeu, né? Olha só. Então, como eu tava falando, então eles começam a propaganda ali bem incomodados com o fato de não poder escolher nem o intercessor não, nem o representante do Estado mais, né? Então, essa elite fica ali batendo essa tecla. Só que, além desse ressentimento dessa elite de São Paulo, né? Aconteceram outras coisas também, né? O que aconteceu? Aconteceu que dentro de São Paulo, além de todos os partidos que tinham, além de todas as ideias que tinha e tal, começou a rolar um incômodo e uma pressão das pessoas para cobrar a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, Flaviane, seu cabelo tá lindo. Dona Vitória também, tá todo brilhante, assim. Obrigada, prof. É que eu lavei, né? Ele tá brilhando e tá com os cachinhos bem bonitinhos. E o Dona Vitória tá com Só de frente mesmo, que aqui, ó, tá só. Deixa quieto, que o meu tá até preso por isso. Mas, enfim, vamos lá. Aí, o que aconteceu? A galera começa a ficar incomodada, porque fala assim, poxa, já passou 2 anos e o cara nem convocou a bendita da Assembleia. Todo mundo sabe para que serve uma Assembleia Constituinte, né, gente? Então, beleza. Se alguém não sabe, não quer saber. Eu não sei. Pronto. A Assembleia Constituinte é uma reunião de pessoas, juristas, juízes e tal, que vão reelaborar, reescrever a Constituição do país, né? Então, eles vão se basear ali naquelas leis para transformá-las, para adequar elas ao tempo mais recente, né? E aí, o que acontece? O Vargas tinha prometido fazer lá a Constituição, incluir trabalhadores nessa Constituição, tinha prometido incluir as eleições secretas, né? Enfim, e nada disso. Já tinha passado 2 anos e nem convocou a bendita da Assembleia. E aí a gente tem uma cereja do bolo. Que cereja do bolo? Ali no livro de vocês até tem as imagens, né, das convocações para essa revolução. Mas antes de chegar na revolução propriamente dita, aconteceu o seguinte: alguns soldados, por alguma razão, mataram, né, 4 jovens que estavam se manifestando e tal. E isso foi, assim, causou o maior rebuliço. Estopim. Foi isso, foi o estopim de tudo dentro de São Paulo. E aí a população pistola da cara, normalmente a população mais pobre, né, os trabalhadores e tal, começou a se manifestar e a elite falou, opa, vou tirar vantagem disso aí. Claro que eu vou tirar vantagem disso aí. Foram lá e falaram assim, olha, vocês estão bem incomodados, né, cara? Eu acho que vocês estão super certos de estar incomodados. Não vai embora, Flaviane, não vai embora. Vocês estão super certos de estar incomodados. Eu, inclusive, apoio vocês. Tá aqui, ó. Eu apoio tanto vocês, mas apoio tanto vocês, que eu vou dar o dinheiro para vocês comprarem armas e mostrarem para esse presidente aí quem é que manda nesse país. Ou seja, a elite paulista, que estava super ressentida, super incomodada, foi lá, comprou as armas e colocou na mão do povo para o povo fazer o Levante Popular Paulista ou a Revolução Constitucionalista. São os 2 nomes que vocês vão ver. É a mesma coisa, tá? Vou pôr aqui no chat para depois vocês não... Prof, mas assim, é só São Paulo que fica nessa coisa e os outros estados não fazem nada? Naquele momento foi São Paulo. Tá. Ou revolução. Então, isso aconteceu quando? Em 1932, 2 anos depois do golpe. Oi, Thaís. A Flávia pediu para avisar que ela não foi embora, é por causa da internet dela que caiu. Ah, tá. E ela não tá conseguindo entrar de novo. Tá bom. A internet tá incrível. A minha internet, ela tá me sacaneando, porque todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar,
Ela funciona. À tarde, quando eu quero, por exemplo, terminei de almoçar, vou assistir um episódio de alguma série, vou assistir um filminho, porque eu sou a louca dos filmes, sabe? Se depender de mim, eu assisto filme todo dia. Aí, quando eu vou colocar, aí a internet não funciona. É bem democrático aqui em casa. Só funciona para trabalhar. Por causa dessa queda de internet, voltei a ler. Voltou? Voltei. A queda de internet que não faz. Bom, então o que aconteceu? A população pegou nas armas, foi para as ruas, se manifestou contra o exército e foi derrotado por ele. Como a gente imagina, né, gente? Porque afinal de contas o exército, tecnicamente, apesar do exército brasileiro ser um exército alérgico a qualquer guerra de verdade, contra o povo eles são incríveis, eles são ótimos. Eles sempre conseguem ganhar do povo e reprimir o povo. É um negócio fenomenal. Mas enfim, né? Eles reprimiram esse povo, tiveram a revolta, só que, vamos ter uma coisa em mente, tá bom? Para entender. Vargas, ele foi o presidente campeão em marketing pessoal. Se fosse 2020, ele seria um influenciador digital, eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque ele entendia muito bem de marketing pessoal, ele entendia muito bem como formar uma imagem boa, ele sabia disso, vocês vão perceber que o cara não era bobo nem nada. Então ele ganhou do povo. Oi, Flaviane! Sei. Olha só, ele ganhou do povo e aí ele fez o seguinte, eu tava contando aqui, Flaviane, que o Vargas, ela caiu de novo? Não, né? Não, tá aqui. Ele seria rei, ele é rei do marketing pessoal, porque ele conseguiu derrotar o povo nesse levante paulista. E aí, logo depois, ele fez assim, olha, seguinte, eu não precisaria. Se eu quisesse agora, nesse momento, dar um golpe de Estado, eu daria, porque eu tenho o apoio do Exército, mas eu não vou fazer isso. Eu prometi a Constituição, então eu vou escrever essa Constituição. E aí marcou a bendita da Assembleia Constituinte, tá? Essa nova Constituição, ela tinha um monte de coisas que a gente tem na nossa hoje, tá? É a Constituição de 1933, ela foi ortogada em 1930, no final de 1933, mas ela começa em 1934. Então, a gente chama ela de Constituição de 1934, tá? Por causa disso. Mas eles se reuniram lá em 33 e aí falaram assim, olha, chegou a hora da gente escrever aqui essa Constituição, botar fim nesses conflitos todos e legitimar o nosso governo, né? Tornar o nosso governo deixar de ser provisório, porque provisório de 2 anos tá parecendo os provisórios da casa que meu avô morava, né? Que ele colocava lá um negócio e ficou 10 anos sendo provisório, né? Enfim, o que tinha nessa Constituição que a gente tem hoje e que mudou, tá? Primeira coisa, foi a primeira vez na história do país que o voto feminino está na lei, tá? Está previsto em lei em 1934. Só que na prática, essa eleição de 1934, gente, não aconteceu, foi eleição indireta. Então as mulheres vão votar mesmo lá em 1945, muito recente, né? Sei nem quantos anos tem isso, 80? 60, 80? Não sei. Acho que 80, né? Tem 80. Não, tem 75. Isso. Então, é muito recente a participação feminina na política. Bom, outra coisa que foi feita nessa Constituição foi criar a Justiça Eleitoral, né? E a Justiça Eleitoral, ela fiscalizaria as eleições para evitar essas fraudes. Outra coisa que estava nessa Constituição é que o voto passou a ser secreto, tá? Ainda era em cédula, mas era secreto. E essas coisas permanecem. Outras que mudaram e que permanecem também foi o estabelecimento de alguns direitos para os trabalhadores, como de salário mínimo, de jornada reduzida de trabalho e de 13º, se não me engano, já entrou aí, tá? Criou a CLT e tal. Além disso, foi criado o Ministério da Educação. E nessa época, o Ministério da Educação tinha uma função muito clara, né, que vai ser usada especialmente no Estado Novo do Vargas, que é oficializar, padronizar e moldar os conhecimentos oficiais, certo?
também, dentro dessa Constituição, se tornou... Já deu o nosso horário, né? Não, é 9h25, né? Que dá o horário. Aos 4 minutos. Isso, então dá para eu falar. E outra coisa que foi feito nessa Constituição foi estabelecer pela nossa lei que qualquer recurso natural, seja ele fora, assim, evidente, ou dentro do solo, pertencem ao Estado brasileiro. Isso é muito importante. Tá? Por que isso é muito importante? Porque a gente tem vários debates sobre leilões de pré-sal e da Petrobras acontecendo em 2020. Uma riqueza que é considerada uma riqueza nacional. E mesmo quando a gente analisa hoje, por exemplo, se a gente analisar a questão da Lava Jato, né? Quanto que foi resgatado ou desviado da Petrobras e tal, representa menos de 10% do que a Petrobras vale. A Petrobras é uma empresa estimada em $1 trilhão. $1 trilhão. Você vender essa empresa por menos do que isso é quebrar o país, né? É quebrar o país. A nossa riqueza hoje é o pré-sal, é o petróleo, enfim. Né? Já basta o que a FHC fez com a Vale do Rio Doce, mas a gente vai falar disso mais pra frente, né? Então, essas leis que foram criadas e que são coisas novas, são coisas inéditas para a época, permaneceram até o dia de hoje, né? Até hoje a gente tem essas determinações, esses acordos, certo? Antes da gente encerrar aqui a aula, vamos deliberar rapidinho se nós queremos, se vocês precisam, na verdade, de terça-feira para fazer o trabalho,